Da Idade da Pedra à Idade do Ferro. Na terça-feira, 28 de abril, logo após o desjejum, os portugueses foram à terra cortar mais lenha e lavar roupa nas águas límpidas do Mutari. Embora tenham se passado 10 dias junto com esse belo regalo e já estiveram em viagem há quase 2 meses, não há notícia de que qualquer dos homens de Cabral tenha tomado banho nele. Embora o asseio do corpo já fosse recomendado por médicos do século XV, um deles, ao se referir especialmente aos lusos, comenta, abre aspas, quem se lembra de seguir conselhos contrários aos seus hábitos, fecha aspas. Enquanto os marujos cortavam e recolhiam lenha, 2 carpinteiros foram encarregados de fazer uma grande cruz. Ao verem os machados com quais eles derrubaram aquela alta árvore, talvez um cedro, os indígenas ficaram estupefatos. Afinal, como Caminha não deixaria de notar, eles não tinham coisa de ferro, seja para cortar sua madeira, como com pedras feitas como cunhas enfiadas num pau entre 2 talhas muito bem atadas. De um minuto para o outro, um bando de nativos que, com seus machados de sílex, ainda vivia na Idade da Pedra, foi bruscamente apresentado à Idade do Ferro. Na verdade, muito mais que miçangas e guizos, seriam as ferramentas de ferro que os europeus levariam para os nativos do Brasil a prestar inúmeros serviços aos estrangeiros. A primeira dessa tarefa seria justamente o corte do pau-brasil. Com o machado de pedra, a árvore que iria inserir o Brasil no circuito mercantil da Europa levava cerca de 3 horas para ser derrubada. 3 horas para ser derrubada com um machado de pedra. E com um machado de ferro, o tronco de igual dimensão podia ser cortado em apenas 15 minutos. A quarta-feira, 29 de abril, foi Tadagaça na tarefa de esvaziar a naveta de mantimentos de sua carga, que fora substituída entre as outras naus. Desde a viagem que Bartolomeu Dias fizera ao Cabo das Tormentas, em 1488, os portugueses costumavam se desfazer do navio de mantimentos em plena viagem. Vasco da Gama incendiara em sua naveta de mantimentos em 1498. O último dia de abril, quinta-feira, dia 30, foi de grande celebração entre os nativos e navegantes. Indo à praia a apanhar mais lenha, mais água, os lusos se depararam com uma pequena multidão de 400 a 450 nativos. Não apenas dispostos a ajudá-los, mas pela primeira vez inteiramente desarmados e andando, abre aspas, já mais mansos e seguros entre nós do que nós entre eles, fecha aspas. Ao som de um tamborim tocado por um marujo, os nativos, abre aspas, dançavam e bailavam de maneiras que são muito mais nossos amigos do que nós deles, fecha aspas. Na hora que os lusos se recolheram às naus, muitos dos nativos quiseram seguir com eles, mas apenas 4 foram autorizados a dormir a bordo. Abre aspas. De esquivos tinham se tornado metidiços, fecha aspas, observou o historiador Capistrano de Abreu em seus comentários sobre a Carta de Caminha, publicados em 1907. Nota: o pau-brasil. O cerne moído do pau-brasil, nome científico Caesalpinia estinata, era usado para tingir linho, sedas e algodões, concedendo-lhes um, abre aspas, suntuoso tom de carmesim ou púrpura, fecha aspas, a cor dos reis e dos nobres. Uma espécie semelhante a Caesalpinia sapam, nativa de Sumatra, já era conhecida desde os primórdios da Idade Média na Europa, para onde era trazida pelos venezianos via Turquia ou Egito. A variedade encontrada no Brasil, embora de qualidade inferior,
era muito mais barata e substituiu por completo o equivalente oriental. O tempo gasto para colocar o pau-brasil, cuja espessura média do tronco era de 1 metro, foi calculado por Bernardinho José de Souza no livro Pau-Brasil na História Nacional. Fim da nota. A segunda missa e a primeira cruz. A sexta-feira, primeiro dia de maio e penúltimo da esquadra de Cabral no Brasil, foi reservada para o erguimento da cruz feita na manhã anterior. Toda a tripulação foi autorizada a deixar as naus e, cantando e de maneira de procissão. Com os estandartes da Ordem de Cristo bem erguidos à sua frente, mais de 1000 homens seguiram em fila pelas margens do Mutari, que é um rio, em direção ao local, abre aspas, onde nos aparecera ser a melhor de fincar a cruz para melhor ser vista, fecha aspas. Cerca de 150 indígenas logo se juntaram à romaria. E seria a cruz tão grande, talvez de 7 metros, e pesada, que vários deles ajudaram os marinheiros a carregá-la. A cruz foi fincada no meio da baía, com as armas reais do Dom Manuel pregadas a ela. Quando os portugueses se ajoelharam à sua sombra, os agora cerca de 80 nativos que estavam ali fazendo o mesmo se ajoelharam também. Então Dom Henrique e seus frades rezaram a segunda missa no Brasil. Os índios a acompanharam, se levantaram, ajoelhando e alçando as mãos, sempre que os portugueses assim o faziam. Após a cerimônia, Frei Henrique subiu em uma cadeira e pregou o Evangelho, e falou da missão tão santa e virtuosa que aqueles homens estavam ali desempenhando. Em menos de 20 dias, quase a metade deles estaria morta, engolidas por um naufrágio no Cabo da Boa Esperança. Dali a 8 meses, mortos também estariam quase todos aqueles frades, que agora que a missa acabara, distribuíam aos índios os crucifixos de estanho que Nicolau Coelho levara para a Índia em sua primeira viagem. Embora a cruz alçada na praia fosse um símbolo da devoção daqueles navegantes à fé cristã e à ordem de Cristo, ela foi fincada com 2 outros propósitos. O primeiro era assegurar a posse daquela terra em nome do Dom Manuel. O segundo, e mais importante, era assinalar para futuros navegantes lusos o local onde não só havia uma boa guarda, como um ponto exato dos 2 degredados que seriam exilados. O fato de Cabral não ter trazido consigo nenhum padrão de pedra, com os quais, desde os tempos de Diogo Cão, os lusos assinalavam as posses das novas terras, já foi apontado como uma prova de que o descobrimento do Brasil foi fortuito e que a expedição não pretendia, abre aspas, descobrir novas terras, mas subjugar as já conhecidas, fecha aspas. Isso talvez seja um fato, mas, por outro lado, é preciso também lembrar que a posse sobre aquele território já estava legalmente assegurada desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas, independentemente da colocação de qualquer padrão. O que parece certo é que foi graças ao fato de aquela cruz ter sido fincada na praia que o novo país acabou sendo batizado como Ilha de Vera Cruz. Ao retornar a Portugal, um ano mais tarde, e já com a certeza de que tinham visitado um continente, Cabral e seus capitães teriam chamado de Terra de Vera Cruz. O rei Dom Manuel, porém, certo de que a designação Vera Cruz, ou Cruz Verdadeira, só poderia ser aplicada à chamada Cruz Marmelar, que é uma relíquia sacra que supostamente possuía, encaixada nela, uma lasca da verdadeira cruz no qual Cristo fora crucificado. Mas tal designação também não pegou. Os marujos recém-formados preferiam chamá-la de Terra dos Papagaios. E esse nome tampouco iria durar muito, já que em breve o país seria conhecido como Brasil, não apenas por causa da sua árvore, que possuía abundância, mas também em função da antiga e lendária Ilha do Brasil.
Anal das Saudades. No sábado pela manhã, a armada se preparou para partir. A frota de Cabral, no rumo de Calicut, a naveta de mantimentos em direção a Portugal. Nesse pequeno navio de 100 tonéis, tripulado por 80 homens, seguiam todas as amostras que haviam sido recolhidas na nova terra. Entre arcos, flechas, cocares, bodoques e pedras de pouco valor. Foram embarcadas também as primeiras toras de pau-brasil, a chegar à Europa, né? Além de 2 araras que tanto espanto causaram na corte. Surpresa ainda maior provocaria o Tupiniquim, que também seguiu no navio de Gaspar Lemos. O jesuíta Simão de Vasconcelos, um dos únicos autores a se referir ao fato, escreveu em 1658, abre aspas, foi ele, um nativo, recebido com alegria do rei do reino. Não se fartavam os grandes e os pequenos de ver e ouvir o gesto, a fala e os maneios daquele novo indivíduo da geração humana. Uns tomavam por um semicapro, outros por um fauno, ou por um daqueles monstros antigos entre os poetas celebrados. Como os portugueses tinham decidido não fazer reféns, é provável que esse nativo tenha embarcado por vontade própria. Tal suposição fica ainda mais evidente quando se sabe que 2 jovens tupiniquins seguiram para a Índia como pajens de Aires Correia e Simão de Miranda. Como seus patrões, eles não passariam do Cabo da Boa Esperança. Sobre a responsabilidade de Gaspar de Lemos, seguiram também as cartas que Cabral, todos os capitães, vários escrivães, entre os quais o escrivão oficial da Armada, Gonçalo Gil Barbosa, os principais religiosos, os fidalgos, os mais nobres, escreveram para o rei Dom Manuel. Todas elas, com exceção das cartas do mestre João e da chamada Relação do Piloto Anônimo, além, claro, da escrita por Pero Vaz Caminha, desapareceram num grande incêndio que se alastrou por Lisboa em 1580. Ou então submergiram no ostracismo, na qual Cabral foi relegado após seu retorno da Índia. Se algum papel escapou dessas 2 calamidades, o terrível terremoto em 1755 se encarregou de destruí-lo. Além das cartas oficiais, o navio também levaria para Portugal dezenas, talvez centenas de mensagens particulares enviadas pelos soldados e pelos marujos para seus familiares. Pode-se conjecturar que os que sabiam escrever na armada, que não deveriam ser muitos, devem ter ganho um bom dinheiro registrando mensagens saudosas e singelas. Já houve quem tenha chamado o navio de Gaspar de Lemos de Anal das Saudades, pois a maioria dos remetentes dessas cartas jamais retornaria para casa. Entre eles, o próprio Pero Vaz de Caminha. Os degredados e desertores. Pouco depois de Gaspar de Lemos zarpar para a noite em direção ao reino, a esquadra de Cabral partiu para sudeste, rumo à pimenta, à canela e ao gengibre. No instante que os navios içaram as velas, Afonso Ribeiro e outro degredado, deixados em terra, se puseram a chorar em tão altos brados, abre aspas, que até os selvagens se comoveram profundamente e também começaram a chorar junto com eles, fecha aspas, de acordo com a narrativa do cronista João de Barros. Se Pero Vaz de Caminha não se refere ao destino dos degredos, assunto especialmente constrangedor para ele, como se verá, relata, por outro lado, que na noite de sexta-feira, 2 grumetes desertaram da nau Capitânia, fugindo num esquifim. Em um perfeito contraponto com a sina dos degredados, eles decidiram ficar por livre e espontânea vontade nas matas da Baía da Cabralha. Na verdade, embora Caminha se referisse a apenas 2, talvez fosse 5 ou dos desertores, né? Pelo menos de acordo com a carta de Alberto Cantino, a carta que ele enviou em 17 de outubro de 1501,
ao duque de Ferrara, Hércules d'Este? Segundo Cantino, que interrogava as tabernas portuárias de Lisboa, interrogava marujos recém-chegados da Expedição Cabral, abre aspas, em algum lugar do que se chama Santa Cruz, por terra deleitável e de bons ares e abundante e dulcíssimos frutos, 5 marinheiros da frota del Rei fugiram de bordo nela e se deixaram lá ficar, fecha aspas. Da carta do espião italiano, se depreende que os encantos do Brasil foram o motivo que levaram os gourmets a desertar. Mas a explicação pode estar também nas agruras de seu próprio cotidiano a bordo. De acordo com o depoimento do navegante Pirard de Laval, ou Pirard de Laval, enfim, não sei de que país ele é, abre aspas. Se ao segundo toque do apito, eles, os gourmets, não acordarem prontamente, o guardião lhe descarrega grandes golpes de bastão, porque esses gourmets são gente rasteira do navio. Eles só servem para içar cabos, fazem todo tipo de serviço pesado, ajudam como criados os marinheiros que batem e os repreendem muito, fecha aspas. Nunca se soube do destino desses desertores. 20 meses após seu comovente choro na praia, Afonso Ribeiro e seu companheiro foram resgatados pela expedição de Dom Manuel, que mandara para reconhecer a nova terra, e na qual ia como piloto Florentino Américo Vespúcio. Levados de volta para o reino, os 2 condenados tiveram de comparecer perante o tabelião Valentim Fernandes para dar um depoimento minucioso sobre sua permanência dos quase 2 anos na Bahia. Não seriam eles os únicos degredados da frota de Cabral a prestar bons serviços para a coroa. João Machado e Luiz de Moura foram deixados em Melinde, com a missão de irem por terra descobrir o reino lendário do Preste João, o suposto rei cristão da Etiópia. O carpinteiro Antônio Fernandes seria deixado em Quiloa, atual Quênia, onde em 1501 pôde dar muitas informações à frota chefiada por João da Nova. Mas, de acordo com o historiador Jaime Cortesão, nenhum degredado iria desempenhar um papel histórico tão importante quanto o de Afonso Ribeiro. Segundo Cortesão, foi a partir do relato de Ribeiro que Américo Vespúcio redigiu a carta Mundos Novos, na qual rebatia frontalmente a tese de Colombo de que as terras recém-descobertas eram parte das Índias. De todo modo, como se vira, Vespúcio não baseou sua teoria apenas no relatório que obteve em primeiríssima mão desse degredado, mas se serviu também da conversa que mantivera algumas semanas antes com o próprio Pedro Álvares Cabral. A carta de Pero Vaz de Caminha. Embora a carta de Américo Vespúcio viesse a se tornar um grande sucesso na Europa renascentista, vendendo tanto quanto o folhetim e adquirindo força suficiente para fazer com que o nome do seu autor fosse usado para batizar o novo continente, ela não é tão precisa e não é tão bem redigida quanto a carta de Pero Vaz de Caminha, que escreveu em Porto Seguro e enviou para o rei Dom Manuel. O texto de Caminha é a fonte mais confiável e detalhada para a reconstrução dos primeiros dias do Brasil. No instante que Caminha pegou a pena e sentou a bordo da nau Capitânia para relatar o que vira, havia mais de meio século que os portugueses exercitavam e afinavam a arte de registrar os fatos mais relevantes ocorridos em suas viagens marítimas. Seguiam a trilha aberta pelo italiano Cadamosto. Ainda assim, quase nenhum desses relatos fora redigido por profissionais. Caminha não era o escrivão oficial de Cabral, cargo ocupado por Gonçalo Gil Barbosa. Ele fora escalado para ser o contador da feitoria de Calicut, mas tinha um motivo forte para se dirigir ao rei, e ele fica muito claro nas últimas linhas de sua carta. Caminha queria que Dom Manuel perdoasse o seu genro,
Jorge Osoro, que fora condenado ao degredo na insalubre ilha de São Tomé, na África, em frente à costa da Guiné Equatorial. Osoro fora condenado por ter assaltado uma igreja e ferido um padre em 1496. Caminha era membro da, abre aspas, burocracia letrada e média, mais do que da burguesia e da autêntica nobreza, fecha aspas. Ele nascera no Porto, na quinta década do século XV, filho de Vasco Caminha, que havia ocupado vários cargos fiscais, entre os quais o de mestre de balança da Casa da Moeda do Porto e de recebedor-mor dos dinheiros do Tanger, cavaleiro da casa de Dom Afonso V, de Dom João II, de Dom Manuel. Pero Vaz deveria ter por volta de uns 50 anos quando embarcou na frota de Cabral. Embora estivesse ligado às ciências contábeis, Caminha era um bom escritor, requintado e perspicaz, em pleno domínio de sua arte. Sua carta capturou com minúcia e fluência o alvorecer de uma nação. Não se sabe o efeito que a narrativa exerceu sobre Dom Manuel. Se sabe apenas que, ao ser informado que Pero Vaz fora morto no ataque aos árabes na feitoria de Calicut, o rei atendeu seu último desejo do primeiro cronista do Brasil. Jorge Osoro foi perdoado por seu crime em 1501. Tendo ou não comovido Dom Manuel, o fato é que a carta de Pero Vaz de Caminha logo submergiu na obscuridade. Ao contar a história do descobrimento do Brasil nas décadas subsequentes, os cronistas reais se utilizavam da chamada Relação do Piloto Anônimo, cuja primeira edição foi publicada em 1507, em italiano, numa coletânea de cartas de viagem organizada por Fracassano da Montabodo, que era professor de literatura na cidade de Veneza. Junto com as cartas de Caminha e de Mestre João, a relação é uma das 3 únicas fontes documentais que restaram da viagem de Cabral. Ao contrário das 2 primeiras, porém, é somente graças a ela que se pode reconstituir passo a passo o que houve com a frota cabralina, após os 10 dias que foram batizados de Semana de Vera Cruz.